Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à Sacada da Carmens. Vamos puxando a cadeira, sentando-se confortavelmente, armando a rede para mais um encontro no fim de tarde de sábado. E o nosso tema hoje é a Universidade Pública e a Democracia. Hoje é uma edição especial em alusão ao Dia do Professor, ao Dia da Professora, transcorrido no último dia 15 de outubro. E temos a satisfação de, nessa edição especial, receber o professor João Carlos Salles, que é o reitor da Universidade Federal da Bahia desde 2014, é professor titular de Filosofia na UFBA, Produtividade do CNPq, membro titular e fundador da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia. O professor João Carlos Salles também foi o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. E o nosso outro convidado, muito especial, que já esteve conosco em outras edições da Sacada da Carmens, é o professor Custódio Luiz Silva de Almeida, a quem damos as boas-vindas mais uma vez. O professor Custódio Almeida é o reitor eleito pela comunidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará para uma data 2019-2023, é professor titular de Filosofia no Instituto de Cultura e Arte da UFC, tendo exercido, ao longo da sua longa carreira, cargos de coordenador de curso, chefe de departamento, chefe de divisão, diretor fundador do Instituto de Cultura e Arte, pró-reitor de graduação e vice-reitor da Universidade Federal do Ceará. E o professor Custódio Almeida é quem vai abrir o nosso encontro hoje, fazendo uma apreciação, uma apresentação do livro que nós estamos lançando, relançando neste encontro hoje da Sacada da Carmens, o livro do professor João Carlos Salles, que recebe também o nome desse encontro, que é a Universidade Pública e Democracia, uma obra na qual ele reuniu mais de 15 anos de experiência em vários ensaios que aqui foram reunidos. Então, para dar as boas-vindas e apresentar o nosso convidado e a obra, professor Custódio Almeida, a palavra é sua. Mais uma vez, boa tarde, professor Cavalcante Júnior, coordenador da Sacada Carmens, desses sábados que, durante os momentos difíceis da pandemia, nos convidaram a sonhos, a utopias, né? E a todos que nos assistem, estou vendo algumas pessoas queridas aqui nas fotos, e muito especialmente, eu queria saudar o professor João Carlos Salles, a quem eu conheço há muito tempo, né, por lidas filosóficas. O João Carlos é sempre uma pessoa muito leve, muito doce, mas muito incisiva, né? Uma pessoa sempre muito capaz de articular a filosofia mais contemplativa com a ação mais assertiva. Não por acaso, ele sai um pouco da cadeira, né, de professor e continua estendendo essa cadeira como reitor da Universidade Federal da Bahia, mas antes disso, o João Carlos já se destacava na organização da filosofia no Brasil, né? Ele foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Eu acho que nessa época, João Carlos, que você fez um dos grandes e melhores congressos de pós-graduação em Salvador, foi uma época que a gente se conheceu mais de perto, se conheceu também quando você nos dava algumas dicas para abrir a nossa pós-graduação na UFC, né, o nosso mestrado e o nosso doutorado, e uma pessoa muito generosa, né, porque está aqui nesse momento, o João Carlos aceitou de pronto o convite, é muita generosidade, porque eu sei que nesses últimos tempos você tem sido muito solicitado, né, tanto
por ser reitor de uma universidade que esteve na mira, né, forte da crítica irresponsável do nosso último ministro da Educação, né, que, ao dizer que a universidade era um local de balbúrdia, ele estava se referindo diretamente, né, à Universidade Federal da Bahia, né, e você, de uma forma muito polida e acima de todas as baixarias de uma afirmação dessa, soube dar a melhor resposta, né? E a melhor resposta foi dada na sua atuação como reitor, um reitor que projetou e tem projetado a Universidade Federal da Bahia, feito com maestria um congresso da universidade que hoje é concorrido, né, por gente do Brasil todo, do exterior, e evidenciado o que a universidade é a partir da sua universidade, a Universidade Federal da Bahia. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de já dizer em relação ao livro é isso, né? O João Carlos ele faz um livro onde ele traz a temática da democracia e na antessala dessa temática da autonomia da universidade, e com certeza quando a gente lê o livro, a Universidade Federal da Bahia é a referência, né, para tudo que é dito. Ou seja, se a universidade é um lugar, né, de respeito à vontade da comunidade, é um lugar de inclusão, é um lugar de políticas afirmativas, se a universidade é um lugar de alta qualidade de pesquisa, se a universidade é um lugar de extensão, se a universidade não é uma república de docentes, como ele afirma categoricamente no livro, né, para dizer que é muito mais que isso, inclusive remontando a própria história da universidade, eu lembro que, estudando um pouquinho sobre o nascimento da Universidade de Bolonha, em 1088, essa universidade não nasce a partir de docentes, ela nasce a partir de estudantes, né, que se reúnem, se organizam, né, formando uma espécie de comunidade, imagine, naquela época, para resistir a um poder quase que monocrático da Igreja Católica e com um desejo muito grande de pensar livre. Então, eu acho que, em função, né, com referência à Universidade Federal da Bahia, o livro Universidade Pública e Democracia, ele se faz, né, porque a boa filosofia que o João Carlos utiliza para fazer o livro, com certeza é colocada em prática na Universidade Federal da Bahia, né? A defesa da diferença, né? E, principalmente, João, eu queria tomar uma palavra sua, uma frase sua, uma citação que você faz do Wittgenstein, para a gente começar a conversar, né? Você diz: os limites da linguagem significam os limites do meu mundo, né? Se referindo a Wittgenstein. E, assim, se eu pudesse sintetizar para vocês o que significa o livro, eu diria assim: olha, o João Carlos diz para nós que a universidade é filha da linguagem. A universidade, nesse sentido, enquanto filha da linguagem, ela necessariamente precisa ser autônoma e democrática. Ele usa alguns argumentos, por exemplo, vai a Habermas para mostrar que falar de democracia na linguagem tem algumas implicações, né? Por exemplo, é preciso que as pessoas estejam nas mesmas condições de fala, né, para que, de fato, se dê o que a gente chama de democracia, tá? Portanto, uma igualdade de direito dos que argumentam, uma igualdade do potencial de compreensão, o reconhecimento do outro como legítimo outro na argumentação, no diálogo, e uma crença, obviamente, na linguagem, né? E, obviamente, por isso, eu acho que a gente nunca vai ver o João Carlos defendendo se pegarem armas, né? Porque, de fato, a palavra é a grande arma, né? O argumento é a grande arma. E, obviamente, quem vai atrás do argumento e da palavra pode, por exemplo, colocar em xeque obscurantismos, colocar em xeque tudo que é autoritarismo, tudo que é dogmático,
tudo aquilo que é de interesse não público, é interesse particular. Né? E eu acho que é isso que, no fundo, o livro Universidade Pública e Democracia traz para nós. Ou seja, todas aquelas pessoas ao longo da história da universidade, e a história recente, atual do Brasil mostra isso, que se indispõem contra a universidade, têm raiva da insubordinação da universidade em relação a particularismos, né? Qualquer que eles sejam. Qualquer defesa de qualquer elitismo. Então, assim, se a universidade não serve a uma elite específica, não serve a um determinado pensamento religioso, ela é considerada, por isso, insubordinada. Mas, na verdade, o que se chama insubordinação não passa de defesa da filiação à linguagem, né? Não passa de defesa do argumento como o lugar mais universal, né? O lugar, o grande auditório a que todos somos convidados, que é o grande auditório da fala, da argumentação. Então, esse é, na minha opinião, o cerne desse livro. E, assim, João, eu acompanhando a sua trajetória de longe como reitor da Bahia, o que eu tenho percebido é isso. Você, tentando fazer a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, se tornar um grande auditório de encontro e de argumentação, né? Um grande auditório onde a diferença é respeitada na sua legitimidade, onde os vícios e os defeitos não são escondidos, né? E aí você diz muito claramente, em algum momento, que a universidade precisa o tempo todo justificar a sua existência, né? Ou seja, a universidade é uma instituição que transpassa, né, 10 séculos de existência, mais que isso, se a gente levar em conta a universidade que foi fundada e que ainda funciona no Marrocos, que ela é do século IX, né? Mais de 10 séculos, a universidade ela tem se mostrado essa instituição que precisa justificar o tempo todo a sua existência, porque ela sempre está à frente do seu tempo. Né? Ela não é por outra razão, ela precisa justificar a sua existência porque ela está sempre nos convidando a ultrapassar as nossas mazelas. Né? A linguagem está sempre nos convidando a ultrapassar os nossos limites. E o João faz essa referência muito direta no livro. Né? A universidade é um mundo tal como a linguagem que o tempo todo está desafiando os seus próprios limites e que, por isso mesmo, o tempo todo precisa justificar a sua existência. E isso não se daria, não seria possível sem autonomia. Isso não é possível sem autonomia. Então, assim, esse tempo, João, e aí é uma questão para abrir para você falar, porque você é o nosso convidado especial de hoje. Nesse momento, quando se fala de universidade, muitas vezes se quer puxar a universidade para o limite de um tempo que valoriza muito fortemente a técnica, a tecnologia, o centro de excelência, né, o produtivismo. E o que significa, nesse momento, a universidade justificar a sua existência? Significa dizer, olha, a produção, o produtivismo é importante, ser também centro de excelência nas suas áreas é importante, ser produtivo é muito importante, no entanto, a universidade não pode ficar refém do produtivismo, da técnica, do mercado, da vontade da burocracia do Estado, dos interesses das elites. Então, neste momento que a gente vive hoje, a gente corre o risco, né, muito fortemente, de perder a identidade da universidade para esses modelos de instituição que são necessárias no nosso tempo, mas não são a universidade que nós queremos. Elas são necessárias enquanto centro de excelência para desenvolver pesquisas aplicadas, para responder a demandas específicas do mercado, para ter pressa. Né? E aí, João, você diz uma coisa muito bonita, né? Contra a pressa do nosso tempo, é preciso que a gente se detenha na lentidão do conceito, né? É preciso que a gente se detenha na maturação, né? Para não se perder na pressa. A gente
nesse momento, por exemplo, a gente está vendo a pressa de todos nós em relação a uma vacina contra o coronavírus, né? É claro que a gente quer uma vacina o mais rapidamente possível, mas é muito importante que sigamos todos os protocolos para que a vacina seja segura, em vez de matar, ela de fato salve, né? Então, na universidade é muito isso. É uma instituição cuja identidade está marcada pela liberdade, né, de pensar, de maturar, de contemplar, de fazer, de decidir. E eu já tomei para mim, né? Já tomei para mim uma definição que o João dá de democracia, né? Na universidade. Ele diz: democracia é acreditar na sabedoria da comunidade. Ou seja, na universidade, ser democrático significa dizer: olha, se eu penso sozinho e eu sou brilhante, imagina se eu pensar junto com todos os outros. Quanto brilhantismo vai surgir daí, né? Se cada um de nós, de algum modo, se acha brilhante, inteligente, imagina se a gente se junta, né? Esse brilhantismo explode. É isso que o João acredita que a universidade deve potencializar o tempo todo. O encontro, né? A cooperação, o coletivismo, né? A universidade não é um sujeito isolado, a universidade é um nós, né? Feito de muitos pedaços. Em algum momento ele diz isso em relação à UFBA, né? Que a UFBA é feita de muitos pedaços, de diferentes pedaços, como uma grande coxa de retalho, né? E que fica belíssima, exatamente porque a diferença faz a sua inteligência explodir. Né? A diferença faz com que a gente entenda que estar junto, cooperando, é o que é de mais feliz na universidade. Então, João, eu vou um pouquinho parar por aqui para você dizer alguma coisa, né? Eu tenho muitos retalhos do seu livro, mas inicialmente dizer isso. Eu li que a sua grande referência de universidade não é a Universidade de Oxford, não é o MIT, né? não é a Universidade de Paris, seja da nossa área de ciências humanas, a Sorbonne, mas é a Universidade Federal da Bahia, né? Uma universidade do século XX, que herdou muito de Oxford, que herdou muito de Paris, né? Que herdou muito da USP, né? Que é um pouquinho mais velha que a UFBA, né? Que tem herdado das grandes experiências e, por isso, é uma grande universidade, né? E além do que, tem uma diferença específica. Ela está na Bahia, né? Um lugar muito especial do Brasil, um lugar onde as injustiças sociais gritam, né? E que, portanto, a universidade deve focar fortemente no combate, né? às injustiças sociais. A universidade deve, o tempo todo, estar focada também na sua região, no lugar que ela ocupa. Então, antes de qualquer coisa, eu queria convidar todos os nossos ouvintes a adquirir esse livro, da Boitempo, né, a ler esse livro e a perceber como é que um filósofo desliza, né, falando de Wittgenstein, de Habermas, de Descartes, citando alguns poetas, desliza para a gestão, desliza para grandes lições de democracia, de autonomia, e nos convida a ser utópicos, né? A estar também à frente do nosso tempo, ou seja, nos convida a encarnar a universidade da qual nós somos filiados, nós somos membros, nós somos funcionários, nós somos professores, técnicos e estudantes. Então, João, inicialmente, né, dizer isso para você, te provocar, né, com esse elogio, que eu acho que é isso, né, um elogio, pessoal, que eu fico impressionado. Essa leveza do João Carlos, num tempo que ele foi presidente da Andifes, uma associação de dirigentes das universidades federais, que estava na mira e que continua na mira, né, de todos aqueles que atentam contra a democracia, contra a universidade pública, né? E ele conseguiu ser reitor da Federal da Bahia, ser presidente da Andifes, com serenidade, com firmeza, com leveza, né, com muita coragem, disse o que precisava ser dito, né, e
continua esse nosso João Carlos participando nessa tarde desse grupo de 25 pessoas privilegiadas, né, que nesse momento vão poder escutá-lo um pouquinho. Então, João, é isso inicialmente. Daqui a pouco a gente volta, se você quiser que eu volte. Senão, você pode ficar com a palavra até o final da sessão. Muito obrigado, professor Custódio Almeida, por sua leitura estésica, sua leitura sentida, né, da obra que nos reúne aqui hoje, que é o livro Universidade Pública e Democracia, de autoria do professor João Carlos Salles, lançado agora em 2020 pela editora Boitempo. Professor João Carlos, como que as palavras do professor Custódio lhe atravessam, quais são as ressonâncias? O espaço agora é todo seu. Muito obrigado, Cavalcante. Fazer o primeiro registro, né? Ou seja, é a fala de um amigo de 2 décadas, né? Que nos conhecemos na filosofia, no trabalho da filosofia, na construção de uma comunidade filosófica. Palavras generosas, amigas, afetuosas, mas eu creio, Custódio, que você flagra algumas questões essenciais, não só para a UFBA. Vocês sabem todos que a UFBA é o centro do universo, eu não posso mentir, não posso negar, né? Mas eu gosto de fazer essa afirmação, Custódio, porque cada um em sua universidade deve poder dizer isso. Minha universidade é o centro do universo. É nesse momento, né, que o espírito da universidade começa a ter esse toque utópico. Esse toque utópico que eu já escolhi, você flagrou bem, na própria epígrafe do livro, onde a epígrafe é uma epígrafe de Ernest Bloch, que diz simplesmente: o mundo não é verdadeiro. Então, o que é esse mundo não ser verdadeiro? É imaginar que o puro fato, o que está aí, precisa ser tocado, ter sentido a partir do que não está aí. Da sua promessa, por exemplo, a promessa da pesquisa ainda não feita, do aluno ainda não formado, do encontro que ainda não se consolidou, num processo de ampliação progressiva de uma virtude interna de uma instituição que é especial. E eu quis dizer, uma instituição especial porque ela tem capacidade de reflexão. Ela precisa ter essa capacidade. Se essa capacidade é violentada, Custódio, evidentemente há uma perda de legitimidade, há um ataque à autonomia que compromete o sentido mesmo da instituição. Esse é um dado fundamental. A universidade, ela incomoda não por essa ou aquela pesquisa, não pela vala isolada desse ou daquele pesquisador, não porque alguma opinião saia da universidade e que incomoda os governantes. Ela incomoda, sobretudo, pelo que ela é e por isso que ela pode ser. Ela incomoda pelo fato de ser um lugar especial de confrontação entre os diversos saberes, um lugar especial onde a excelência se realiza em todas as áreas do conhecimento, mas que também não é o lugar do imediato, não é o lugar da pesquisa que serve ao mercado, não é o lugar da pesquisa que serve ao capital, não é o lugar da pesquisa que apenas pode ter o financiamento por essa área, por um interesse estratégico qualquer. É o lugar da pesquisa de longa duração, é lugar também da aplicação evidente dos saberes ao imediato, respondendo interrogações e questões que são colocadas pelas necessidades, mas é, sobretudo, esse espaço, né, de consolidação de uma certa trama, uma trama que lhe consolida essa propriedade, né, de ser, digamos assim, um espaço de reflexão sobre o próprio sentido da procura. Ou seja, não apenas a produção de verdades, mas o próprio sentido da verdade produzida é colocada nesse lugar. Se é um lugar, né, é um lugar, sim, também que precisa justificar seu direito à existência. Ou seja, a todo instante nós somos desafiados pela sociedade que nos instalamos. Nós não somos um equipamento no Vale do Silício, uma instância abstrata qualquer. Não seremos mais universidade se imitarmos essa ou aquela instituição. Somos universidade quando somos capazes de ligar o universal, essa herança de séculos,
ao novo, ao local, à nossa gente, à cor da nossa gente, aos nossos problemas, aos saberes que nos ultrapassam, inclusive. Então, é um lugar extremamente desafiador. E se é um lugar com essa capacidade de reflexão, não é coisa. A universidade não é uma coisa inerte, não é uma repartição pública qualquer, não é um condomínio a ser administrado por um síndico. Por isso mesmo, Custódio, uma coisa muito interessante na universidade. Na universidade, é fundamental que a vontade e a inteligência da comunidade sejam respeitadas, sobretudo em momentos de escolha dos seus dirigentes. Por quê? Porque somente quem não somente, digamos assim, está autorizado a tomar decisões, é quem espelha essa vontade, essa inteligência, que tem a legitimidade de tomar decisões e de fazer com que esse corpo não se fragilize. A universidade é um lugar que incomoda. Vocês vejam só, tivemos vários ataques e a UFBA foi alvo de ataques diretos ao falar da balbúrdia. Você sabe, Custódio, que eu pude dizer publicamente que a UFBA podia até ser o lugar da balbúrdia, que nunca será o lugar da barbárie. Ou seja, o nosso espaço é um espaço de cultura, ciência e arte. E assim é um espaço de mobilização política, é um espaço do dissenso, é o espaço do diálogo, é o espaço da construção por esse elemento que Custódio salientou tão fortemente, da palavra, da linguagem. Digamos assim, a linguagem é o ponto comum, né, para fazer com que esse tecido diverso, essa colcha de fuxicos, chamamos assim na minha terra, né, essa colcha de retalhos, uma colcha de fuxicos, né, com vários coloridos, para que nós possamos ter um conjunto harmônico, é preciso que certas condições se apresentem, que são as condições de renovação da própria autonomia universitária. Condições de renovação da própria condição de ser uma instância reflexionante. Então, temos o desafio do reconhecimento do outro, o desafio da afirmação da alteridade potencial ou efetiva. Temos o desafio, e aí veja que não é o fato, se formos apenas reduzidos ao terreno dos fatos, as pessoas chegam à universidade em condições diferentes, as pessoas chegam à universidade trazendo, às vezes, as marcas da exclusão, e, por vezes, podem encontrar no ambiente da universidade, é importante ter os olhos claros para isso, Custódio, podemos encontrar o conflito, a competição, a mera repetição, assédio, autoritarismo. Podemos encontrar manifestações de autoritarismo no interior da vida universitária, por vezes com assinaturas oficiais. Mas a universidade, essa não é a sua verdade. É por isso que eu digo que o mundo não é verdadeiro. Não é o fato que vai dar a verdade da universidade. Porque a verdade da universidade, a verdade mais íntima, é a verdade da colaboração, da criatividade, da ampliação de direitos, do combate à discriminação, do combate ao preconceito. Essa é a verdade da universidade. E a nossa tarefa, aqueles que, como nós, temos aí na nossa vocação, a nossa profissão, temos essa felicidade de sermos encantados pelo espaço da universidade, nós temos a obrigação de fazer com que a palavra, a cada instante, tenha preeminência sobre os outros instrumentos de poder no interior da universidade. Que, através da construção de condições de comunicação desimpedida, possamos superar todas as manifestações de obscurantismo e de autoritarismo que podem comprometer internamente a vida da universidade, assim como hoje ameaçam todo o tecido democrático da nossa sociedade. Ou seja, a universidade nos desafia e ela tem sido atacada, ela não deixou de ser um projeto de elites que às vezes agora não mais se reconhecem com a expansão da universidade. E a nossa tarefa é recuperar uma certa aura da universidade, uma sacralidade desse espaço, como um espaço que é um espaço que determina a qualidade da investigação, que determina certos valores e exemplifica certos valores. E é por isso mesmo que um dos desafios hoje, que coloca a universidade como lugar natural de resistência,
é o desafio de recuperar essa aura, né? De fazer a verdadeira inclusão, de fazer com que o brilho da nossa gente recomponha um sentido que associe ensino, pesquisa e extensão ao nosso tempo e aos nossos desafios. Então, o livro retrata um pouco isso, retrata a ideia de que, ao longo de 15 anos da minha vida de militância pública, como gestor, eu estive, ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão sobre a importância desse lugar e o encanto desse lugar para o exercício da nossa atividade. Ou seja, não separando o que é administração do que é a finalidade do ensino, da pesquisa, da reflexão. E aí, somente para concluir essa fase inicial, essa fala inicial, eu costumo acentuar um aspecto. Se nós estamos dizendo que a universidade é não uma coisa, um quê, mas um quem, um nós, se ela é um sujeito que deve justificar seu direito à existência, se ela coincide com o exercício de uma linguagem que deve poder, de forma desimpedida, acolher as pessoas, produzir conhecimento, superar barreiras, criar colaboração, ela tem esse exercício residindo no seu núcleo autônomo, que quando, por exemplo, ele não é respeitado na nomeação de dirigentes, por exemplo, você tem atingido diretamente a própria capacidade desse ser, que é tornado inepto, e com isso a comunidade inteira, né, perde a capacidade de realizar, de perfazer um certo arco. Que arco é esse? O arco que torna nossa instituição não uma repartição pública qualquer, mas sim um lugar privilegiado que tem o caráter da racionalidade, que consiste exatamente, para recuperar aqui, Custódio, uma lição do idealismo alemão, consiste em que aquele que age e aquele sobre o qual se age são um e o mesmo. E os idealistas costumavam dizer, e isso explica e exaure todo o âmbito da razão. E é um desafio, porque essa tarefa, né, de exercício da autonomia, de exercício dessa reflexão, é uma tarefa que hoje nos desafia no detalhe, por exemplo, da forma como as áreas de conhecimento são financiadas, no detalhe como o nosso orçamento está ameaçado, no detalhe, né, como a nossa carreira está ameaçada, né, como a condição de servidor público, como servidor de Estado está ameaçada, ou seja, é algo que nos mobiliza e nos motiva, Custódio, a uma resistência a mais radical nesse momento. Obrigado pelas palavras generosas, meu caro, né? Fiquei muito contente com sua leitura, muito orgulhoso do seu olhar filosófico sofisticado sobre esse meu livro. Professor Custódio Almeida, suas palavras ressonantes são convidadas novamente. Bom, eu queria também dizer que a gente sempre classicamente reforça a importância da universidade se identificar no tripé ou nos seus pilares ensino, pesquisa e extensão, né? O João Carlos faz isso no livro também, né? Mostrando que a universidade, por isso mesmo, ela não é só uma república de docentes, de professores, né? Porque ensino, pesquisa e extensão envolve uma comunidade muito mais ampla, até muito mais do que só os estudantes e os técnicos, mas também toda uma comunidade, né, que convive mais diretamente com a universidade. Mas, para além disso, João, eu percebi que você trouxe à tona também um outro pilar que já começa nos últimos tempos, principalmente nas nossas universidades públicas, a serem citados como pilar, de fato, da universidade, que é a gestão, né? E, assim, eu de fato, eu queria fazer agora com você a seguinte leitura. Por que a gestão se torna cada vez mais um dos pilares imprescindíveis para sustentar a universidade enquanto instituição democrática, autônoma? É exatamente porque a gestão seria
um outro portal, uma outra possibilidade de combater o individualismo que impregna a universidade cada vez mais, né? Ou seja, cada vez mais a gente também percebe que os nossos professores ficam nos seus quadrados, né? Os pesquisadores nos seus laboratórios, cada técnico no seu lugar, o estudante no seu interesse específico, e se isso cresce, isso também asfixia a universidade, tira o ar da universidade, né? Ou seja, a gestão termina sendo um dos lugares, né, onde essa voz de pluralidade, de diversidade, de utopia, de participação, ela fica mais forte, né? E aí eu gostaria de lembrar uma coisa. Felizmente, o João Carlos me colocou na lista dele de WhatsApp quando ele era candidato à reeleição da UFBA, né? E por conta disso eu acompanhei tudo, porque vinha para o grupo e caía no meu WhatsApp também. E uma vez participando de uma das reuniões da Andifes, né, houve um comentário de um colega lá que o João Carlos não precisava se empenhar, porque a gestão dele estava tão boa que ele era candidatura única. Enquanto candidatura única, era só deixar o tempo passar. Mas o que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foi uma mobilização gigante para a reeleição, né? E, lendo o livro do João Carlos, a gente percebe que o João utilizou, com certeza, aquele espaço, aquele momento político da eleição para chamar a atenção da universidade que ela precisa se resistir, ela precisa participar, né? Porque sem isso ela será asfixiada pelo individualismo, que é de interesse direto do nosso sistema capitalista, né? Então, assim, a universidade, ele coloca uma coisa interessante no livro, que é assim, há dois níveis de ataque, um ataque externo e um ataque interno. E a leitura que eu faço hoje, João, é que o mais perigoso ataque à universidade é o ataque de dentro, né? Porque o ataque de fora, eu acho que a universidade é muito forte, ela consegue resistir muito mais, né? Ou seja, atacar a universidade de fora não é simplesmente atacar a Universidade Federal da Bahia, Federal do Pará, Federal do Ceará, ou a USP, ou a Unicamp. Atacar a universidade de fora é atacar a instituição sagrada universidade de séculos. Atacar a universidade de fora é atacar o conceito de universidade, de liberdade, de emancipação, é atacar MIT, é atacar Cambridge, é atacar Oxford. Isso é atacar de fora. Mas o que é atacar de dentro? Atacar de dentro é, por exemplo, isso que o João terminou de dizer, não deixar que a universidade escolha os seus caminhos. Isso é atacar de dentro, né? Atacar de dentro é fazer com que a gestão da universidade não chame a atenção para essa característica que talvez seja a mais fundamental, porque é que marca mais a identidade da universidade, que é de ser uma instituição livre e sempre, apesar de estar historicamente situada, sempre fora do seu tempo, sempre para além do seu tempo, né? Então, assim, se a gente tiver nas universidades uma gestão que compactue totalmente com a burocracia, a gente mata a universidade. A gente confirma, a gente ratifica aquele modo de viver a universidade sem participação, aquele modo de viver a universidade individualista, onde cada um fica interessado por seus próprios pelos seus próprios interesses particulares, né? E o João aí coloca o seguinte, ele traz, se não me engano, João, no seu livro, você traz isso do Wittgenstein também, né? Que o Wittgenstein tinha uma certa indisposição em relação à universidade, porque ele via nela uma instituição que repetia, que reproduzia muito, né? E uma instituição que cada vez mais, e no nosso tempo, é muito competitiva, e a competitividade aí interna, ela é danosa, porque ela faz com que um colega dê rasteira no outro em busca de financiamento, por exemplo,
né? Que uma área se ache melhor do que outra, mais privilegiada do que outra, mais importante para o desenvolvimento do país do que outra, né? Então, é verdade mesmo que o financiamento tem que ir simplesmente para a área de saúde, para a tecnologia, né? Porque as humanidades, ou seja, uma concepção desenvolvimentista da sociedade, né? E isso colocado também como um defeito. E o João coloca uma coisa que eu peguei, antes de ontem eu dei até uma palestra e usei, João, esse seu conceito do livro, que é o conceito que talvez seja o mais danoso, que é o que eu estou dizendo, é o que implode a universidade de dentro, é a militância seletiva, né? Que eu estou traduzindo aí por individualismo, ou seja, cada um no seu quadrado. Tá certo? Ou seja, você é muito ocupado, você é um técnico, um estudante, um professor, um pesquisador muito ocupado, cheio de coisas para fazer. Agora, pergunte, você está fazendo isso pela instituição, você está fazendo isso pelo bem público, você está fazendo isso pelo grande ou está fazendo isso pelo pequeno, né? Então, assim, esse conceito, esse defeito, né? Você diz, eu quero pensar aqui, o mais grave e perigoso, uma vez que desenhada idealmente, a militância deveria tender à universalidade, sendo capaz de acolher o outro e não apenas defender, mas que ocultando seus próprios interesses. Ou seja, a militância seletiva é o nosso tempo cheio pensando apenas em nós mesmos. Então, João, de fato, aí eu retomo o meu argumento inicial, né? Usando esse bloco aqui para falar um pouco da autocrítica que a universidade precisa fazer e que a gestão é fundamental, né? Fundamental para não deixar que a guerra pelo fomento, que a competição, que a militância seletiva, que o reprodutivismo, que o projeto, né, que o plano de desenvolvimento institucional, o PDI da instituição, né, que é de responsabilidade da gestão, seja tacanho, seja burocrático, seja tecnicista, né, e, de fato, mais do que nunca, em perigo, eu acho que a voz do gestor é fundamental, e por isso é tão complicado, né, você ter instituição cujos gestores não são essa voz, né, da utopia, não são essa voz da inclusão, não são essa voz da justiça social. Né? Muito obrigado, professor Custódio Almeida, por sua brilhante reflexão. E eu queria somar a essa reflexão uma pergunta, passar para o professor João Carlos. No seu livro, né, é citado que a falta de clareza nas regras da universidade tem deixado marcas muito dolorosas, e eu diria tem deixado traumas na comunidade universitária, né? E isso, no seu texto, anuncia uma tragédia, uma possível tragédia da universidade. Como reverter? Ainda é possível? A palavra é sua. Bacana, veja. Primeiro, nos cabe fazer, insisto sempre, o elogio da universidade, não a apologia. A apologia é cega, a apologia é propaganda, a apologia não vê, não chama a crítica. O elogio chama a crítica. Olhos atentos a uma realidade que pode ser de competição, que pode ser de fragmentação. E essa militância seletiva, Custódio, não deixa de ser, se ela é permitida, se ela não é resolvida coletivamente, significa que os interesses mais específicos desse ou daquele grupo de pesquisadores, ou dessa ou daquela área, podem até do indivíduo isoladamente, podem se sobrepor ao interesse coletivo. E, com isso, esvaziar o sentido de uma instituição que solicita esse diálogo. Né? Nesse momento, a tarefa do gestor não pode ser um burocrata, não pode ser um CEO, né? Não pode ser alguém que foi chamado de fora, como se fosse gerir uma empresa ou uma repartição pública por certos critérios, sem sensibilidade para abrir o debate, para criar essa condição de, eu diria, de melhorar, inclusive, a qualidade do desacordo. Ou seja, o gestor não se fixa só no consenso, ele não vive só do consenso, ele deve ser capaz, inclusive, né, de gerar condições para que o desacordo tenha uma qualidade elevada, ou seja,
o próprio desacordo reforce o espaço público, reforce a aproximação entre as pessoas. Nós vivemos o risco, sim, de uma fragmentação que transforma a perspectiva do cidadão universitário num mero consumidor, o estudante num cliente, né? E, nesse sentido, não há uma ligação, tende a haver isso, Custódio, não há uma ligação entre as atividades finalísticas e todo o trabalho da gestão, que é um trabalho, né, de construção das condições para que as atividades finalísticas não sejam desagregadoras, mas que confluam de forma centrípeta e não centrífuga. Então, em primeiro lugar, isso, ou seja, lembrando o processo da eleição em que eu participei, eu fui candidato único, tive 97% dos votos como candidato único, nos 3 setores, né? Então, isso nas 3 categorias, mas isso isso não fez com que nós deixássemos, Cavalcante, isso que o Custódio relatou, que nós fizéssemos uma campanha como se estivéssemos enfrentando os 50 candidatos, né? Por quê? Porque compreendíamos que mais importante do que ter a garantia da eleição, que era praticamente certa, né, candidato único, mas sim era importante que a comunidade encontrasse no processo de eleição a oportunidade de expressão da sua vontade. E foi um processo de escuta. Fomos a todas as unidades, participamos de todos os debates, ouvimos todas as questões, críticas, inclusive, à gestão, quando fosse necessário, enfrentar essas questões, debater, abrir, portanto, a clareira do debate, que é a única que pode reforçar a vida, dar vitalidade à instituição. Nesse sentido, nós devemos ser senhores das regras, né? Ou seja, muitas pessoas acabam procurando, como por exemplo, para a escolha de dirigentes, que é um tema que tem interesse para todos nós, porque é uma das formas de atacar a própria vontade da comunidade universitária, muitas pessoas querem encontrar formas de escolha de dirigentes a partir do mero currículo, né? Olha que currículo Lattes hoje em dia está valendo pouco, viu, Custódio? As pessoas colocam títulos que não têm, né? E é curioso que há um rebaixamento, inclusive, disso que é um documento público. Você firma um compromisso com as pessoas, o Lattes tem essa... O Lattes pode, por exemplo, ensejar muito produtivismo, muita competição, muita gente amesquinha a vida pensando que só vale a pena aquilo que pode ir para o Lattes e pode pontuar na carreira. Isso existe, esse lado. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado positivo, de ser um documento público do que é que essa pessoa está realizando e quais são as suas habilidades, qual é a sua produção. É um documento visível, essa visibilidade é importante. Mas não é pelo Lattes que você escolhe um dirigente, não é procurando quem é que tem experiência empresarial para tratar a universidade como uma empresa. A universidade não é empresa, a universidade não é de forma alguma, senão uma comunidade, não é nem cidade, nem condomínio fechado. Ela é uma comunidade que, portanto, pode ter voz. Então, eu diria que temos, sim, várias ameaças internas à vida universitária. Wittgenstein tinha suas reações à vida universitária. Imagina, estava em Cambridge, né? Estava em Cambridge e achava que a universidade podia ser o lugar do não pensamento. Porque quando ela fosse burocrática, podia ser o lugar do não pensamento. Quando ela era repetitiva, podia ser o lugar do não pensamento. Quando ela apenas era produtivista, podia ser o lugar do não pensamento. E o pensamento é a presença do espírito no exercício da reflexão e da palavra. Se nós não criamos condições para isso, se a gestão não cria condições para isso, as forças centrífugas, a fragmentação, o individualismo, o espírito de consumidor podem corroer isso que é a universidade, no que ela tem de mais importante. Então, digamos, é uma questão de método, associar gestão à finalidade, fazer campanha mesmo quando se é candidato único, é uma questão de método, avivar o espaço público. O espaço público não pode ser burocratizado, tanto... No caso da universidade, tanto as nossas assembleias devem estar movimentadas, nossas assembleias devem estar vivas, a mobilização política deve ser uma constante, a independência das categorias deve fortalecer a gestão, quanto as próprias instâncias da vida universitária não podem ser burocratizadas, insípidas e inodoras.
Muito obrigado, sou João Carlos Salles. Agora é o momento que a gente abre, então, e convida a participação de todas e de todos que estão nos assistindo até agora. Então, para começar, você liga o microfone e pode dirigir a tua pergunta, o teu comentário. Quem gostaria de começar? Eu gostaria de falar, Cavalcante. Então, se apresenta para a gente e faz o teu comentário, por favor. Alô? Vocês me ouvem? Sim, pode continuar. Eu não estou enxergando vocês, mas vou tentar. Estou pelo telefone. Boa tarde a todos, principalmente o professor. Eu queria só perguntar se o livro está disponível, professor João Carlos, em formato digital, né? Porque eu quero adquirir. Meu nome é Jaqueline, eu sou pedagoga da Universidade Federal do Ceará e atualmente Eu acho que Jaqueline teve problema na comunicação. Então, a pergunta sobre o livro está disponível, o livro é editado pela Boitempo, eu acho que está também disponível em edição eletrônica. Com certeza. Podemos passar, então, para uma próxima pessoa? Comentário, pergunta? Bem, professores, voltei. Desculpa. Desculpa, professor. Nada. Aqui a internet está assim, a gente está falando, cai. Então, como eu disse, eu sou pedagoga, né, lotada no Instituto de Cultura e Arte da UFC, muito envolvida desde a graduação na universidade, na pesquisa à universidade, e a minha tese, logicamente, ligada à universidade, né, eu estou concluindo agora, mas eu tenho um amor dividido, né, eu sou arte educadora, mas a minha pesquisa se tornou em mestrado e doutorado na área de avaliação. E das categorias colocadas no seu livro, eu me chamou muita atenção, tanto na apresentação que o Custódio fez, na sua fala, uma categoria que eu estou assim, bastante incomodada em discutir na minha tese, que é o diálogo. Nós estamos num momento muito difícil, né? Eu comecei o doutorado em 2016 e, para mim, as coisas só foram piorando na universidade, né? Principalmente no nosso locus na UFC, com a questão da eleição do custódio e do interventor. E aí escrever sobre isso, rememorar e discutir, me traz um certo sofrimento, né? Porque a gente faz todo um olhar, né, e a categoria diálogo, né, o argumento, a fala, eu sou servidora técnica, né, e eu me vejo nesse espaço de cerceamento, eu não tenho esse espaço de fala atualmente na UFC, e os processos avaliativos, esses decorrentes dos sinais, onde eu trato, ele prevê esse espaço, né, de fala, onde servidores técnicos falam, onde professores que são servidores docentes falam, onde estudantes falam, e parece-me que, assim, a gente anda meio que tímido na conquista desse espaço. Hoje nós estávamos falando aqui na nossa casa, família, sobre a questão da linguagem do pensamento, e aí a gente ficou na mesa, quem nasceu primeiro, né? Meus filhos, minha nora e meu marido, e a gente discutindo isso, eles não sabiam desse momento que a gente já está agora. E a minha questão, né, não é uma pergunta, mas que talvez o senhor falasse um pouco, né, como isso se dá na Universidade Federal da Bahia, que era um lugar que eu estava pretendendo fazer doutorado em arte e educação. Como se dá, professor, essa ambiência desse diálogo, e como isso combina na gestão, nas decisões de gestão, né? O Custódio, a gente conversava muito sobre isso, tanto na gestão dele, na Prograde, na vice-reitoria, em tantos momentos, na construção da plataforma de governo, como isso era claro na gente, né? A gente falava saboreando o que um futuro seria, né? E aí
talvez eu queria só saborear esse presente na sua universidade, já que nos foi tirada essa possibilidade na UFC. Era isso, muito obrigada. Obrigado. Vou repetir para você, Jaqueline. Desculpa, Cavalcante, só para repetir para ela que sim, o livro está disponível. Não sei se você ouviu, está inclusive no site da Boitempo, pode ser sim. Adquirido. Né? Vou adquirir. Bacana, agradeço. Fechar na tese. Bacana, veja só. Mas um ponto só importante, você me dá a oportunidade, Cavalcante, de falar sobre um ponto importante. Se nós estamos dizendo que a palavra deve ter preeminência, se nós estamos dizendo que o espaço público deve ser prezado, que a gestão é o lugar onde o espaço público acaba se vocalizando para que o projeto da universidade justifique seu próprio direito à existência, tenha brilho, né, tenha a força que lhe cabe, nós temos que combater algo que é muito danoso para o espaço público e que é a lógica que impera nas redes sociais. A lógica da destruição, da desqualificação, da utilização de argumentos falaciosos, a lógica que faz com que as pessoas queiram, por um lado, afirmar a sua autoridade, né, ou seus títulos, o que seja, e fazem disso uma arma, desqualificando o outro por sua origem, por sua extração social, por sua formação, o que seja. Essa são estratégias de destruição do espaço. O gestor deve ter a obrigação de impedir essa destruição do espaço. E, aliás, mas quando nós temos algum ambiente corrompido pelo autoritarismo, o número de falácias aumenta. Falácias as mais diversas. Curioso, eu fiz uma investigação, Cavalcante, quando eu sou professor de lógica, né, e uma das coisas que eu sempre tratei muito foi teoria da argumentação. No momento, tempos atrás, no impeachment de Collor, na época do impeachment de Collor, eu estava dando uma disciplina de introdução à lógica e eu convidei os alunos, a gente naquela época gravávamos os discursos do presidente na televisão, gravávamos, usavam aquelas fitas, essas coisas que não existem mais, né? E aí passávamos em sala de aula e analisávamos o número de falácias ali presentes. E fomos percebendo que, com o agravamento da crise, aumentava o número de falácias, de apelo à piedade, apelo à galeria, pessoas que utilizam expressões as mais diversas, muitas delas de provincianismo, é assim em tal lugar, fora daqui, logo, ou seja, não tem a capacidade de encontrar a verdade própria do local e assim por diante, argumentos de força e assim, dessa maneira. Então, eu diria o seguinte, o diálogo, ele não se dá naturalmente. O diálogo é um esforço. Assim como a solidariedade é um esforço. E cabe à instituição zelar para que as condições de argumentação se afirmem. Esse é um trabalho que liga o gestor ao sentido mesmo da instituição. E é evitar a utilização de todo e qualquer expediente de destruição do próprio ambiente da argumentação, porque a falácia não é mais do que isso, é um instrumento que destrói, contamina a capacidade da formação do bom consenso ou do bom desacordo. Obrigado. Só um comentáriozinho rápido. O João Carlos, no livro, faz a mesma reflexão em relação ao conceito de democracia, que ele fez agora em relação a diálogo. Ou seja, a democracia não é um dado natural, né? Democracia é um esforço permanente, que exige de nós uma vigilância também o tempo todo, porque se a gente parar de se esforçar, se a gente parar de vigiar, o autoritarismo vem e toma conta, a burocracia vem e toma conta. Então, o mesmo argumento que ele usou aí para responder a Jaqueline, de que diálogo não é um lugar, um dado natural, né? Ele usou no livro para dizer, olha, democracia também não é um dado natural, democracia é uma conquista, né, permanente que exige atualização permanente. Então, não é natural, né, professores, que a busca permanente do diálogo é um esforço mental, né? Um esforço da lógica, um esforço físico até, e que muitos se perdem no caminho e deixam outros falarem por ele, né?
só lembrando, né, desse esforço de manter o diálogo, né? Muito obrigada. Bacana. Obrigado a você, Jaqueline. Uma próxima participação, pergunta, comentário. Pode ligar o microfone. O João está conectado, Cavalcante? Eu não sei. O João Carlos Salles, sim. Estou aqui. Alguém que nos assiste gostaria de fazer algum comentário? Bom, enquanto não fazem, eu tenho um outro comentário a partir do livro. O princípio esperança também está no seu livro. Tem uma passagem bonita, que eu gostei, quando encontrei as seguintes palavras: é preciso sempre ser capaz de reconhecer em uma ruína o futuro edifício restaurado e de aceitar o terreno irregular não como um obstáculo indesejável à construção de uma casa, mas como estímulo a um belo projeto arquitetônico. Então, como é que o princípio esperança tem norteado a sua prática gestora como reitor? Eu vou lhe contar até essa imagem, Cavalcante. Até ela, na verdade, tem a ver até com o momento anterior à reitoria, né? E eu diria que tem a ver com a capacidade de enxergar um certo potencial em certos espaços e colocar energia acadêmica aí. É quase literal. Eu tinha retornado do doutorado. Sabem que, assim como o Ceará, também a UFBA não tinha um programa de filosofia. Nós começamos aproximadamente no mesmo momento, né? E havia um espaço, um galpão na faculdade de filosofia, fica em São Lázaro, a colina de São Lázaro, que não conhece, deve ver o mais belo lugar na vida universitária, e havia um galpão que era uma ruína. Era uma ruína. E ninguém, por isso, queria esse galpão. E esse galpão se tornou o lugar, o espaço do programa de filosofia. Primeiro mestrado, depois se tornou doutorado, né? Então, essa capacidade de ver a energia, de ver também nas pessoas, sabe? E de aceitar essa irregularidade, né, em relação ao nosso solo. Veja só bem a situação. Alguns pensam, vou dar um exemplo para você, pensam que as dificuldades que nós temos de orçamento, as dificuldades que nós temos em relação à vulnerabilidade de nossa gente, que ficou muito evidente agora, ou seja, a pandemia não inventou a vulnerabilidade, não inventou a exclusão, mas salgou a ferida, né? E é claro que essa vulnerabilidade, muitas pessoas imaginam como sendo indesejável, e a solução para elas é afastar as pessoas. É claro que a vulnerabilidade é indesejável, mas para acolher as pessoas, para criar a possibilidade de que com essas pessoas nós possamos construir a universidade. Então, quando as pessoas veem simplesmente a vulnerabilidade na formação, a dificuldade de acesso, a dificuldade de exigir, de solicitar assistência estudantil mais reforçada, a gente tem que ver o outro lado, ou seja, o brilho dessa gente, o seu talento, o seu saber que ele está trazendo, a maneira com que ele pode enriquecer a vida universitária. Eu acho que essa postura é fundamental para todos os gestores, né, que constroem a vida universitária. Muito bonito conhecer a gênese desse parágrafo. Então, professor Almeida, passamos então para você, para suas considerações finais, perguntas. A gente vai se aproximando do final do nosso encontro. Não, a minha consideração final eu crivei aqui uma frase do João Carlos no livro, que já no finalzinho, antes dele entrar, né, na discussão sobre o Futurice, né, que a gente nem falou hoje,
A gente até pensa que esse projeto foi abortado, mas fiquemos de orelha em pé, né? Esse projeto não foi abortado, né? Talvez ele esteja estrategicamente sendo silenciado, né? E a gente precisa ficar atento. Mas o que eu quero falar especificamente é a frase que diz assim: a educação pública de qualidade é inegociável, certo? Assim, o título do livro, Universidade Pública e Democracia, nos chama a atenção para a questão da universidade pública, mas eu queria pontuar o seguinte: para além do estatuto da universidade, né, no Brasil, por exemplo, porque o que a gente chama de universidade pública no Brasil são aquelas instituições vinculadas ao Estado, né? E, na verdade, a universidade pública, por exemplo, só para falar daquelas que nós já falamos antes, Cambridge não é universidade pública por isso, ou Oxford não é universidade pública por isso, ou Bolonha não é universidade pública por isso. Elas são universidade pública porque o próprio conceito de universidade está diretamente vinculado à coisa pública, né? E daí a reivindicação de uma liberdade de trânsito, de uma liberdade de comunicação, de uma liberdade de pensamento, exatamente porque não é privado, é público, né? E mais uma vez fazendo o link com a linguagem, ou seja, Wittgenstein diz que não existe linguagem privada, toda linguagem é pública, né? Então, se a linguagem é pública e a universidade é pública, a gente não está falando aqui simplesmente da construção de uma universidade. A universidade que é vinculada a um determinado estatuto, não vinculada ao Estado, ela não poderia ser pensada? Não é isso, né? Se é universidade, se quer ter essa identidade, precisa ser pública na concepção de educação, né? Eu venho dizendo há algum tempo também, refletindo, que não tem sentido falar de educação privada. Não existe educação privada no sentido estrito. A educação tem uma natureza pública, né? Desde a formação da ideia da paideia grega, a educação é para, né? É para o social, é para o encontro com a comunidade, é para a cidade, é para o público. Então, João, eu queria só que, não sei se é o caso mais, Cavalcante, mas finalizar dizendo isso: a gente precisa cada vez mais ficar atento para a defesa do espaço público, né? Defender a universidade pública é muito maior, inclusive, do que defender uma instituição pública. É defender um espaço público necessário, indispensável à emancipação, né? Necessário, indispensável à liberdade de expressão, necessário e indispensável ao futuro, né? Ao futuro da humanidade, ao futuro da natureza. Então é assim que eu gostaria de terminar, agradecendo a oportunidade dessa conversa com você, João, matar um pouquinho a saudade de longe. Você está aí atrás da sua bela biblioteca, mas hoje eu viajei para um povoadozinho do Ceará, fica a 100 e tantos quilômetros de distância. Eu estou ouvindo a brisa do mar, eu estou em Quixaba, né, que é uma praia já rumo ao Rio Grande do Norte, perto do Rio Grande do Norte, né? E vim falar com você daqui, né? E o quanto é bom a gente pensar que construir coisas grandes, né, ter grandes objetivos, ter grandes projetos, e um deles é afirmar a coisa pública, um grande projeto para cada um de nós, né? Defender a coisa pública nos faz felizes em qualquer lugar onde a gente esteja, né? Então, obrigado, Cavalcante, por essa oportunidade. E se o João quiser dizer mais alguma coisa sobre isso, né? Sobre a coisa pública, que é a universidade, talvez seja a instituição mais credenciada do mundo para falar de espaço público. A mais credenciada, a mais autorizada, né, a dizer que sem isso nós nos desumanizamos.
O agradecimento é todo nosso, Custódio Almeida, por sua parceria e apoio a esse projeto Carmens, a essa comunidade de ações para redesenho dos modos de existência. Então, a sua parceria desde o início, desde o nosso aniversário da Carmens, que a abertura, a palestra foi com você, né, e todo o incentivo ao longo de todos esses meses de quarentena, de pandemia, que nós estivemos aqui juntos nessa sacada, nessa varanda. Obrigado por sua presença. E já estendo nossos mais sinceros agradecimentos ao professor João Carlos Salles por ter se disponibilizado na sua agenda pessoal do sábado para estar aqui conosco. Mas a palavra ainda é toda sua, pode desenvolver a pergunta que fez o professor Custódio, e então é sua. Primeiro, só para pontuar, sim, a ameaça do Futurice não nos abandonou, infelizmente. Por quê? Porque ela se traduz hoje na reforma administrativa, ela se traduz em outras formas que podem nos pressionar a procurar financiamento não na universidade, né, ou seja, não garantido pelo Estado, pode envolver esse descompromisso do Estado, né, com a totalidade da instituição. Lembre-se que uma das marcas do Futurice, Custódio, é a unilateralidade. O projeto se chama Programa Universidades, Institutos Inovadores e Empreendedores. É como se você retirasse uma dimensão única da universidade que desse redefinir tudo por essa dimensão. A universidade é um tecido que envolve pesquisa, extensão, ensino. Não se pode afirmar só uma dessas faces em detrimento da outra. Isso é, aliás, inconstitucional, porque a própria autonomia dita no artigo 207 da Constituição, afirma ao mesmo tempo, né, que ela se obedecerá a esse princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Se destaca um princípio apenas, está se comprometendo a própria noção de universidade. E aí, essa visão instrumental, essa valorização da técnica, do lucro, tudo isso que estava cercando o projeto Futurice. E sim, o público... Fazer outra observação. As ameaças de fora da universidade são graves, mas não são as mais perigosas, não são as mais insidiosas. Vamos lembrar, o ministro anterior fazia ameaças pelo Twitter, agredia pessoas, áreas do saber, sociologia e filosofia, né? Dizia que a universidade é lugar de plantação extensiva de maconha, coisas desse tipo. Essa agressividade era tão absurda que, vindo assim de fora, causava até uma resistência mais completa de todos nós. Sabíamos o absurdo disso. Entretanto, aquela ameaça feita pelo Twitter pode ser executada pela planilha Excel, ou seja, com uma certa frieza burocrática, onde você deixa, Custódio, de atender ao público no sentido do comum, e atende ao público no sentido da soma de interesses individuais. Vou dar um exemplo recente. Recentemente, o novo ministro anunciou uma forma de educação para pessoas com deficiência não estarem no ambiente da universidade, ou da escola, perdoe, da educação como um todo. Você perde exatamente esse traço que o Custódio enfatizou da educação como esse contato com o outro, estar em função de uma coletividade, formar-se nessa coletividade, criar medidas comuns. Então, o público não pode ser uma soma de indivíduos, deve ser um lugar de medidas e de valores comuns. Se uma universidade do porte das grandes universidades que são referências no mundo podem ser consideradas, nesse sentido, públicas, é porque certamente não renunciarão em nenhuma hipótese aos valores comuns de produção da ciência, não aceitarão, por exemplo, ter protocolos que não sejam da demonstração científica, não deixarão de valorizar as artes e assim por diante. Não são negócio, mesmo que tenham formas diferenciadas da nossa de financiamento. Nós não somos o lugar do negócio, nós somos o lugar do ócio muito produtivo, do ócio no sentido de que não somos determinados por algo externo, nós somos o lugar da reflexão, da construção, da formação, da produção, de muito trabalho. Ao mesmo tempo, só lembrar que a crítica à universidade como universidade pública nos faz também ser alvo das críticas que sempre foram feitas em nosso país ao servidor público. Nós temos na nossa literatura
muitos exemplos de servidores públicos que parecem ineptos, ineficientes. Eu lembro sempre, Custódio, de uma frase de um amanuense, Belmiro, que ele dizia: agradeço a sessão onde ele trabalhava, que me dá o pão e o papel. O que ele queria dizer? Dar o pão, que é o salário, e o papel, porque ele levava papel da sessão para casa, né, para escrever as coisas dele. Ou seja, essa confusão entre o público e o privado, é o funcionário que não compreende o sentido da dimensão pública. Isso sempre aconteceu no país, mas aí querem, nesse momento, comprometer a imagem do docente com essa imagem da ineficiência, da inutilidade, né, como se a nossa tarefa de formação, de prezar pela cultura, pela formação, pela arte, pela ciência, fossem dispensáveis. Com isso, nós, que somos, na verdade, instituições associadas a uma política de Estado, que traduzem, portanto, um projeto de nação, somos ameaçados. Está sendo ameaçado, então, o próprio projeto de nação que nos inspira pelos valores comuns da democracia, da igualdade, dos direitos. Então, eu agradeço muito, Custódio, agradeço, Cavalcante, a todos aí que estiveram conosco, né, pela essa oportunidade de poder falar do meu livro, falar da universidade, falar dessas coisas que nós amamos, né, e que, certamente, porque nós amamos, não deixaremos de defender. Obrigado a todos. O agradecimento é nosso e também a todas e todos vocês que acompanharam, que postaram no chat os agradecimentos, todos encantados e encantadas com as falas que foram aqui compartilhadas, e lembrar que o nosso encontro hoje foi motivado por este livro, que é o livro Universidade Pública e Democracia, publicado em 2020 pela editora Boitempo, de autoria do João Carlos Salles, atualmente reitor da Universidade Federal da Bahia. Então, agradeço, abraços, beijos para todo mundo. Grande abraço. Grande abraço, João, a todos, grande abraço. Beijo.